Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu falo sobre a obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, importante escritor naturalista do século XIX. A obra O Cortiço registra a vida do proletariado que vivia na área suburbana do Rio de Janeiro no século XIX. Esse espaço representa a mistura de raças, representa a promiscuidade das classes mais baixas. Importantes teorias desse século, do século XIX, influenciaram na produção naturalista, e isso é perceptível na obra O Cortiço. Para entendermos melhor de que forma essas teorias ocorrem na produção da obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, é importante que façamos uma análise dos principais personagens da obra. Um dos personagens da obra é o próprio Cortiço, que é apresentado através de uma figura de linguagem conhecida como prosopopeia ou personificação, pois o cortiço é apresentado como um ser vivo. E as pessoas que vivem nesse ambiente se deixam transformar por ele, a maioria das pessoas. Temos um personagem aqui que é colocado na obra como um personagem forte. Ele é o mais apto, ele consegue explorar aquele que está ao seu lado, aquele que se coloca como um ser mais frágil. Isso nos faz pensar na teoria do evolucionismo de Darwin, onde o mais apto sobrevive às adversidades do meio e o mais frágil é eliminado, pois o personagem João Romão faz exatamente isso. Ele usa as pessoas para conseguir seus objetivos e quando ele não precisa mais delas, ele encontra uma forma de se livrar. Então, o personagem João Romão é um personagem que começa na obra como um homem pobre, mas ele não termina a obra como um homem pobre. Percebemos que ele consegue subir, ele consegue sua ascensão social. E para que ele consiga isso, ele age muitas vezes de forma ilícita. Ele é o ser que explora o outro ser de forma animalesca e não sente nenhum arrependimento, não sente compaixão, ele não sente amor por ninguém. João Romão, ele trabalha como um escravo, porque ele tem uma ambição desmedida, ele é um homem ambicioso de forma doentia. A ambição de João Romão é patológica. Além disso, ele é um homem muito invejoso, então ele inveja o prédio, inveja a posição social daquele que mora próximo, que é o Miranda. Mas antes de falar no Miranda, tem um personagem aqui que é muito importante para essa ascensão de João Romão, que é o personagem Bertoleza. Bertoleza, que era uma escrava, trabalhava muito pesado, trabalhava de forma animalesca. A animalização dos personagens é uma característica marcante da produção naturalista. Essa característica também é conhecida como zoomorfização. Então, tanto Bertoleza como João Romão trabalhavam muito, trabalhavam como animais. Há um momento que o narrador diz que eles trabalhavam como uma junta de bois. Isso é comum na obra. Todos os personagens aqui são comparados a animais em algum momento da narrativa. Então, o que acontece? Bertoleza, ela trabalha também como animal, mas ela não consegue sua ascensão social. Porque ao lado de João Romão, quem é mais forte é ele. Ela é vista como um ser mais frágil nesse sentido, porque ela se deixa explorar por ele. Até quando ela acredita que não é mais uma escrava, quando ela acredita que havia conseguido sua alforria, mesmo assim ela continua agindo como uma escrava de um homem branco, no caso de João Romão. Então ele engana Bertoleza, pega todas as economias que ela guardava para comprar a sua carta de alforria, diz a ela que ela já não é mais escrava, apresenta um documento falso, né? Então ela fica muito grata a ele, mas continua trabalhando para ele. E depois ela passa a ser vista por ele como uma pedra em seu caminho. Ele precisa se livrar dela porque ela lembra toda a sua miséria humana. Então, quando ele não precisa mais de Bertoleza, ele encontra uma forma de se livrar, né? De ficar livre dessa mulher que fazia com que ele pensasse no seu tempo de miséria, no seu tempo de pobreza,
João Romão, ele, apesar de trabalhar muito, ele não usufruía do seu trabalho, ele estava sempre vivendo em uma vida miserável. Ele só vai mudar essa forma de viver quando ele percebe que só os bens materiais não lhe bastam, que ele precisa ser visto como um aristocrata. Então ele passa a planejar o casamento com a Zulmira, que é a filha do Miranda, que representa esse burguês em ascensão. Miranda é um homem rico que mora no sobrado perto do cortiço de João Romão. Então ele organiza, planeja esse casamento com Zulmira e o que faltava agora para que esse casamento ocorresse? Somente ele se livrar de Bertoleza. Então ele encontra uma forma de fazer isso. Miranda, que apesar de ser rico, apesar de ser admirado pelas pessoas, tem uma vida muito infeliz, porque ele sabe que é traído pela esposa, eles têm uma relação conturbada, ele sente ódio dela e ela também sente ódio dele, e mesmo assim eles continuam vivendo em uma mesma casa. Percebemos que Miranda teve um casamento por interesse, então para não perder a sua condição social, então ele prefere fingir que vive bem e prefere também aceitar as traições da esposa. Outros personagens marcantes nessa obra são Rita Baiana, tem o personagem também que se deixou transformar pelo cortiço, que é o personagem Jerônimo. Rita Baiana representa a sensualidade da mulher brasileira. Então, quando Jerônimo a vê dançando, dançando de forma bem sensual, ele fica enlouquecido por ela. E ele também passa a agir de forma animalesca, porque ele se deixa levar simplesmente pelos desejos sexuais. Então ele muda todo o seu estilo de vida, ele muda todo o seu comportamento. Jerônimo, que era português e tinha outros hábitos, então quando ele chega no cortiço, o narrador diz que ele abrasileirou-se, ele deixa a sua família e muda totalmente, ele se deixa transformar pelo meio. Isso nos lembra a teoria determinista de Taine. Então percebemos até aqui que o evolucionismo e o determinismo, teorias influentes do século XIX, estão presentes na obra O Cortiço de Aloysio Azevedo. E a esposa de Jerônimo, que também tinha outros hábitos, ela também se deixa transformar. Ela não consegue mais fazer o trabalho que ela fazia antes, vive de forma degradante. Ninguém mais entrega as roupas para que ela possa lavar, que era isso que ela fazia, porque não acreditam mais nela. Outros personagens marcantes que nos faz pensar nessa importância do meio sobre o ser humano, nos lembrando também a teoria determinista de Taine, é o personagem Pombinha, que era muito admirada no cortiço. Pombinha era chamada a flor do cortiço, menina educada, inteligente, e era Pombinha que escrevia cartas para os moradores daquele local. Então, quando ela escrevia as cartas, ela percebia a fragilidade do homem, o homem que, mesmo sendo traído, pedia que ela escrevesse cartas para que a esposa voltasse, chorava. Então ela viu como os homens eram frágeis, como eles agiam mesmo depois de serem traídos pelas suas esposas. E Pombinha, ela se deixa seduzir por Leone, que era uma prostituta. Então Pombinha, essa moça de hábitos refinados, delicada, considerada a flor do cortiço, se deixa seduzir por Leone e passa a também viver em uma vida de prostituição. Ela passa a ser uma grande prostituta, muito esperta, muito desejada. Então percebemos a influência de Leone sobre Pombinha. E ao que tudo indica na obra, a filha de Jerônimo e Piedade também vai seguir o mesmo caminho, porque assim como Pombinha era acolhida por Leone, assim a filha de Piedade e Jerônimo também está sendo acolhida já por Pombinha, que está cuidando, porque o marido deixou a esposa para fugir com Rita Baiana e a mãe Piedade vivia jogada, vivia bêbada e não tinha mais quem cuidasse então daquela criança. Então percebemos que essa menina ela vai seguir o mesmo caminho das duas. É mais um personagem que vai ser transformado pelo meio. Há um personagem também
na obra que não aparece muito, mas é um personagem que nos lembra essa situação daquele ser que vivem de forma animalesca, como eu já falei várias vezes, né? Que é uma característica importante na obra naturalista, que é o personagem Libório. Libório aparece aqui, e eu vou ler um trecho, porque é um trecho bem forte da obra, e Libório também é um personagem importante para a construção dessa ascensão social de João Romão. É um personagem que nos mostra ainda mais como João Romão é um ser perverso, mesquinho, aproveitador e que age sem arrependimento nenhum. Lendo o trecho aqui de Libório, diz assim: o velho Libório, que jamais ninguém sabia ao certo onde almoçava ou jantava, surgiu do seu buraco, que nem jabuti quando vê chuva. Vejam que aqui o personagem Libório, ele é comparado a um jabuti, assim como acontece várias vezes na obra, várias vezes. Os personagens são comparados a animais. Um tipão, o velho Libório, ocupava o pior canto do cortiço e andava sempre a fariscar os sobejos alheios, filando aqui, filando ali, pedindo a um e a outro como um mendigo, chorando misérias eternamente, apanhando pontas de cigarro para fumar no cachimbo, cachimbo que o sumítico roubara de um pobre cego decrépito. Na estalagem diziam todavia que Libório tinha dinheiro aferrolhado, contra o que ele protestava ressentido, jurando a sua extrema penúria. Então, Libório, que é esse ser aqui, é um mendigo, anda a pedir na rua, e as pessoas comentavam que ele escondia dinheiro, e de fato ele escondia dinheiro em garrafas. Por que eu li o trecho aqui que mostra Libório? Porque Libório, no momento que o cortiço de João Romão pegava fogo, ele estava quase morrendo, agonizando, mas ele tentava esconder, salvar a sua fortuna. Ele tinha muito dinheiro guardado em garrafas e vivia de forma miserável. Então, o que acontece nesse momento? João Romão chega. Conhecendo o personagem João Romão, imaginamos o quê? Que João Romão vai ajudar Libório? Ele vai ajudar Libório a fugir do fogo e salvar a sua fortuna? Não. Ele deixa Libório morrendo, agonizando, e ele tira todo o dinheiro de Libório. Então, ele sai com o dinheiro, deixa Libório ser queimado, e ele não sente nenhum remorso por isso. Então, na obra, João Romão é esse personagem mais forte. Ele consegue se aproveitar dos mais frágeis, ele consegue a sua ascensão social. Ele age sempre de forma muito bem pensada. No final da narrativa, João Romão ele deixa de viver essa vida miserável e passa a ter uma vida mais refinada. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele não quer ser visto apenas como um homem que tem dinheiro. Ele quer ser visto como um fidalgo, como um aristocrata, e para isso ele precisa mudar seus hábitos, ele precisa ser visto como um homem civilizado. E aí conseguiu o casamento dele com a filha de Miranda, que é um homem admirado naquele espaço. Então isso foi um pouco a respeito dessa obra, a obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que é uma obra de destaque do naturalismo, é uma obra de destaque no século XIX. Aloysio Azevedo escreveu também outras grandes obras, como O Mulato, Casa de Pensão, e nós temos grandes obras naturalistas. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa obra. Se vocês quiserem fazer pergunta, deixem nos comentários e eu aguardo vocês no próximo vídeo para mais uma análise de outra obra literária.